A ideia de fazer cerveja começou no meio dos anos 2000, mais ou menos, quando estava surgindo esse movimento no Brasil. E comecei a ter interesse, começar a entender, e aquela história do faça a sua cerveja em casa e etc. Foi assim. Como, aliás, eu acho que a maioria dos casos dos cervejeiros artesanais atualmente começaram da mesma forma. A Los Compadres nasceu em 2016, quando dois amigos se uniram para produzir a própria cerveja. Hoje a marca oferece tanto sabores tradicionais quanto alternativos. Um negócio dos sonhos que vem da cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. A ideia surgiu em meados de 2015, quando eu estava em busca de uma próxima etapa na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Surgiram diversas opções, desde energia solar até reciclagem, e cerveja também surgiu. E prospectei com estudos os vários mercados da onde a gente podia começar a atuar e me deparei com o hobby no momento de fazer cerveja, de estar ali produzindo a cerveja em casa, etc. Mas por que não? Vamos começar a estudar isso aqui. Isso, em meados de 2015, ainda era um mercado bastante iniciante, né? O mercado como um todo estava começando. Haviam poucas cervejarias artesanais ainda no país. Eu fiz pesquisas com o Ministério da Agricultura e comecei a entender um pouco melhor regras tributárias, como é que o negócio todo, como um todo, né? Bem diferente de fazer cerveja em casa, como ele se comportava, né? Os nichos, os diversos nichos e as opções que a gente teria para caminhar. Dali o negócio foi se desenvolvendo até que em meados de 16 eu tomei a decisão de deixar o mundo corporativo e me dedicar totalmente ao projeto de implantação da empresa. Quando a gente idealizou o conceito da marca, ainda faltava, o conceito estava definido, mas ainda faltava batizar, dar um nome de batismo para a empresa que tivesse relação direta com isso, né? E como a gente está falando de dois amigos, né, que são compadres, então a ideia, quem conhece a história até acha que não é tão original assim, mas Los Compadres vem do fato de serem dois amigos que montaram juntos a empresa e trazem, em linha com o ideal da marca que a gente desenvolveu, uma afinidade, né? Então, compadres convivem, compadres ficam juntos para comemoração ou para um churrasco, algo descontraído, né? E como isso é o que puxou, saiu a ideia. Então, as pessoas quando vêm a nós para consumir ou para visitar ou para fazer uma visitação na fábrica, para entender um pouco mais de cerveja, qualquer tipo de pergunta, desde a mais primária, pouco importa, quem tem que entender de cerveja somos nós, não eles, a gente abre sempre as portas, abre o peito, recebe, conversa, convive, a gente faz questão de estar sempre na loja, faz questão de estar presente nos nossos eventos, nós vamos pessoalmente a eventos. A gente faz bastante eventos por São Paulo, interior, onde a gente leva a nossa marca, nossos produtos, nossa identidade e a gente interage direto ali. O pessoal, mas você que é o dono da fábrica? Sim, sou eu. Você mesmo que fabrica a cerveja? Sim, sou eu. E vamos lá, a gente fica lá horas conversando. A ideia é essa, de convivência mesmo. O nosso diferencial é ser autêntico, né? Assim como outras cervejarias também vão trazer suas assinaturas, as suas características, né? Uma linguagem para se comunicar com o seu público, etc. A gente tem a nossa, que é muito própria, né? A gente traz para o nosso consumidor um leque de opções de diversas escolas cervejeiras. A gente não optou por ir por um caminho, eu faço só a escola alemã, só faço a cerveja de acordo com a lei de pureza de 1516, etc. Não. As cervejas alemãs que a gente produz, eu produzo de acordo com o que diz a regra. A cerveja belga que a gente produz de acordo com o que é feito lá. A cerveja estilo americano, idem. E tem aquela que cruza isso aqui tudo de lado. E a gente traz a nossa própria assinatura, nossa própria alquimia, né? Aquilo que está por trás do desenvolvimento de uma receita. Que a gente tenta sempre trazer alguma coisa que seja diferente. Então,
Como diferencial, tá por aí. Quem vai tomar Los Compadres vai tomar uma Weissbier feita de acordo com a lei da pureza de 1516 e vai tomar uma Witbier feita com frutas vermelhas e etc., que é vermelha e tudo mais, e é isso. Também, do ponto de vista de comunicação com esse consumidor, quando a gente veste Los Compadres, a gente vive isso junto com eles nos eventos aqui, na loja, aqui na fábrica, nas visitações e tudo mais, a gente procura receber como se fosse a casa deles. Então vamos tomar tudo junto, somos todos Los Compadres. O projeto ele foi totalmente concebido para representar uma boa alternativa para o público consumidor. Como o mercado naquela época estava ainda incipiente, ainda estava se formando, então existiam algumas marcas de destaque que traziam produtos diferenciados, né, muito ainda na linha convencional, na linha clássica, e a gente teve que tomar uma decisão, para que caminho nós vamos? Já que vamos fazer cerveja, para que caminho a gente vai? E a nossa ideia foi criar uma alternativa bastante eclética, não presa a nenhuma escola específica, que trouxesse diferenciais. Não só o diferencial de qualidade, que é básico, obrigatório, para uma pessoa que busca um produto diferenciado, um produto que é mais caro, que é mais elaborado, mas também como uma fonte de opções diferentes de sabores, de misturas, de composição, de receitas mais elaboradas, né? E com um conjunto que representasse não apenas a bebida em si, mas um estilo, uma forma de beber, uma forma de envolver as pessoas, de reunir essas pessoas com os nossos eventos aqui, as pessoas podendo se reunir em casa também, criando essa ideia do Los Compadres. Então somos todos Los Compadres. E junto com isso trazendo o Vista Los Compadres, o Use Los Compadres, o Beba Los Compadres, com um conjunto vasto aí de souvenirs, de vestuário, itens de identidade, que para as pessoas que apreciam e que são nossos fãs, que eles pudessem também compartilhar esse tipo de coisa com a gente. A gente recebeu um contato do Sebrae, através dos agentes locais de inovação, para desenvolver um trabalho de identificação de pontos fortes e pontos fracos, sobre vários aspectos, desde de organização, estruturação, controles, parte burocrática, parte de aplicação de inovações em gestão e vendas. E foi um trabalho bastante bacana, durou vários meses, onde a gente teve acompanhamento, várias visitas, um diagnóstico, uma série de entrevistas e trabalhos posteriores a esse trabalho de identificação, com objetivos específicos, né? E foi bastante interessante, foi realmente bastante interessante. O Sebrae teve um papel bastante interessante como conclusão desse trabalho, principalmente por trazer o olhar especialista sobre esses diversos aspectos para a nossa necessidade. Tiveram a habilidade de customizar todo o portfólio que eles têm por trás ali de suporte. Foi bastante interessante, os resultados também foram interessantes. Abrir uma empresa do zero, como a gente fez, sem marca, sem identidade, sem nem propósito, claro, ainda tinha, é sempre difícil, por mais que você tenha experiências anteriores, né? Então, a elaboração do conceito, a ideologia por trás disso, marca, público-alvo, conhecer o produto, conhecer a cadeia de fornecedores, as legislações, regulamentações, todas as regras. Acho que principalmente no Brasil, é um emaranhado de coisas, uma quantidade de informação tão gigantesca que a gente gastou praticamente um ano só nessa fase.
vencida aquela etapa de produzir alguma coisa com qualidade, a gente passa a não falar exatamente de concorrente ou falar de diferenciais. Porque cada cervejaria, nesse mundo da cerveja artesanal, traz para o mercado uma assinatura, algo próprio, algo que ela desenvolveu. É claro que existem cervejarias que apostam mais no que é mais comum, naquilo que está mais próximo da grande venda, do produto de massa, da cerveja de massa. Mas quando se fala de algo que por essência é diferente, você não fala mais de concorrente. A gente fala, inclusive a gente faz diversas cervejas em parceria com outras cervejarias, locais, regionais ou não. Mas você vai fazer uma cerveja com o seu principal concorrente da região, ele não é meu principal concorrente da região, ele é mais uma opção ajudando a fomentar o mercado. Então hoje eu prefiro enxergar a concorrência no setor de cerveja artesanal como um grupo de empresas desbravando o mesmo caminho. A gente está lado a lado na mesma trincheira. Dificilmente eu vou lá e roubo um cliente dele ou ele rouba o meu cliente. A gente não fala muito aqui de metas e métricas internacionais, hectolitros de venda para lá e para cá. Isso é algo que os grandes fabricantes vão fazer. Inclusive até a gente trabalha em conjunto. A gente faz compras coletivas, a gente negocia coletivamente, a gente divide experiências, contribuições, técnicas e tudo mais, não com uma nem com duas, são 20 cervejarias. E nós mesmos, inclusive, produzimos cervejas para outras cervejarias, que dividem a mesma prateleira lá no ponto de venda. Faz parte do nosso negócio. Então, prefiro acreditar e pensar que, neste momento, somos todos companheiros da mesma trincheira e não concorrentes. As dificuldades atuais não são muito diferentes daquelas do começo. Apesar da gente já ter vencido boa parte delas, e a gente se depara diversas vezes com algumas de novo e de novo e de novo. Como, por exemplo, contratação, desenvolvimento e manutenção de pessoal. É algo que é sempre bastante trabalhoso, porque fazer cerveja em casa pode até ser um hobby, uma brincadeira, algo que você pode errar. Quando você está numa escala industrial, artesanal, porém industrial, é diferente. Então, muitas pessoas que a gente acaba contratando, a gente já traz sabendo que tem uma base técnica, mas ainda não tem a experiência prática, e a gente desenvolve como se fosse uma espécie de estágio. A gente passa essa pessoa por diversas etapas aqui dentro de treinamento até que ela possa passar para um próximo nível de responsabilidade e assim sucessivamente. Mas como é um mercado que carece demais de mão de obra, aí o turnover é algo que nos persegue. Sempre tem, você está sempre tendo que buscar novas pessoas, seja porque decidiram sair, ou porque não se adaptaram, ou porque não evoluíram. Então é algo que a gente desenvolve do começo mesmo, né? É difícil falar do nosso carro-chefe, qual é a cerveja. Podemos falar de várias formas. A cerveja que é mais vendida e outros estilos de cerveja que a gente tenha que são muito apreciados. Assim, em termos de vendas, o carro-chefe no Brasil, difícil você falar de cerveja que venda mais que não seja uma Pilsen. Então a gente tem uma Pilsen muito querida pelos nossos consumidores, bastante apreciada em disc shop, nos eventos e tudo mais. E alguns outros estilos, como a gente não está preso, não está ligado a escolas cervejeiras específicas, então a gente tem a nossa Weissbier, bastante apreciada também, na linha das clássicas. Tem uma Double IPA, uma cerveja que até surpreende um pouco a gente em relação a ser uma cerveja bastante amarga, um teor alcoólico alto, que tem na fórmula carvalho, rapadura, dá um sabor diferente, o pessoal ama, realmente gosta bastante dela. E a gente traz bastante opções de cervejas lupuladas, em vários estilos. O
olhando para trás, percebendo a história, tendo esse período ruim de pandemia, para dizer, por onde a gente passou, principalmente numa fase de implantação, de ampliação, eu diria para você que eu acho que o dia mais feliz é o dia de ligar o equipamento, saindo daquele pico da pandemia, ligando um equipamento novo, numa nova realidade de infraestrutura, de produção, uma proposta renovada. Ali foi um misto de crescemos com sobrevivemos. É claro que o que a empresa representa para mim, é claro que tem uma parte mais realização de um sonho de empreender e de ter um negócio próprio. Tem isso, com certeza tem. A empresa já existe, ela já funciona e ela representa para mim hoje o meu ganha-pão, o ganha-pão de todos os nossos colaboradores e uma empresa que merece cuidado, merece respeito e merece principalmente ser tratada como uma instituição, algo que mais do que ser a minha empresa, ela é a empresa. Eu trato dessa forma, eu lido com ela dessa forma. Para o pequeno empresário, a forma mais fácil de tentar explicar isso significa que o dinheiro dela é dela, o meu dinheiro é meu. O compromisso dela é dela e o compromisso dela vem antes do meu. Eu acho que respeitar a empresa é muito fundamental, é muito importante. Então ela hoje representa para mim algo que eu administro, vai além de ser minha, de eu ser controlador, ela tem vida própria. Eu tenho que fazer o meu papel para que ela vá para frente. Acho que dá para dizer que desde que a gente começou a idealizar o negócio, a gente fala de planos o tempo inteiro. Então está sempre planejando, está sempre tendo ideias, está sempre trazendo novas realidades, novos produtos, novas linhas. Não tanto no sentido de inovar, como questão de tecnologia, pura e simplesmente, e sim na experiência que a gente vende, que a gente entrega para o consumidor, né? Então a gente tem muitos planos por aí, muita coisa vai chegar, eu não vou dar spoiler, mas tem bastante coisa na gaveta, sendo trabalhado, sendo desenvolvido, novas linhas de produto, novas opções, mas a gente também tem aquela máxima de a empresa precisa, mais do que se manter, ela precisa estar sempre buscando crescimento. Ou você cresce ou você definha. Então a gente tem um empenho muito forte no desenvolvimento do negócio, no crescimento da empresa, de uma forma bastante organizada, de uma forma racional, de uma forma bem embasada, né, de uma forma bastante estudada sempre, para não dar um passo maior que a perna. Mas vem coisas por aí. Tá? Novas lojas, ampliação da nossa capacidade, visual. Quando a gente termina de implantar uma fábrica, um negócio, uma empresa, a gente já acha que já passou por toda a parte difícil. Agora vai ser vender, vamos vender. E aí que vem uma das dificuldades, principalmente lá no começo. Você não tem uma carteira de clientes, você vai chegar, vai bater na porta e vai se apresentar e você gostou, você quer provar, não quer provar, e assim começamos um trabalho. Durante algum tempo, muito por nós mesmos e de uma forma talvez não tão profissional, mas da melhor forma que foi possível até então. Mais à frente, mais adiante, mais recentemente, a gente percebeu que contratar profissionais do mercado que são vendedores de fato, que tenham experiência em venda de bebidas ou afins, para montar um time de vendas
era algo realmente essencial. A gente tentou de algumas formas, até que finalmente contratamos um gerente de vendas, uma pessoa do mercado, que nos ajudou a formar a nossa equipe e a partir daí desenvolver portfólio, material de comunicação, para isso do lado ativo da venda. Tem o lado reativo também, através das mídias sociais. Não é totalmente inativo, não é totalmente reativo, mas muitos clientes nos acham através de redes sociais, do boca a boca, muito do boca a boca. Mas é um caminho ainda para ser bastante desenvolvido, bastante explorado. Conforme a gente for crescendo, mais profissional a gente vai ter que ser nesse sentido. E eu diria que é tão importante quanto todo o resto. A administração do negócio, ela evoluiu bastante ao longo desses 5 anos. No começo, era tudo por nós. Nós administramos, nós vendemos, nós compramos, nós produzimos, nós fazemos tudo. Aí a empresa foi evoluindo naturalmente e a equipe foi se compondo, de acordo com a demanda. Quanto mais urgente for a demanda, quanto mais importante for a demanda para aquela etapa de desenvolvimento da empresa, mais cedo a gente chegou e foi ajustando o nosso organograma. Então hoje a gente tem uma equipe para tratar de vendas, uma equipe para tratar da parte financeira, fiscal, contábil, temos uma equipe técnica mais ligada à produção e eu fico na administração geral da empresa. A nossa implantação ela foi planejada desde o princípio em etapas. E as primeiras etapas, a gente sabe que uma empresa que começa do zero dificilmente vai ter um apoio facilitado de algum órgão de fomento e financiamentos, para desenvolvimento e crescimento nessa fase são sempre muito raros ou muito caros. Então, dentro do nosso cronograma de implantação, as 2 ou 3 primeiras etapas foram com recursos próprios. Foi uma intenção, foi algo planejado de que seria necessário chegar até determinado ponto com investimento de capital próprio. E foi assim que a gente fez. Então, os primeiros 2 anos e meio, 3 anos da nossa fase inicial, vamos chamar assim, onde a gente venceu 2 ou 3 etapas de implantação, foi tudo com recursos próprios e reinvestimento daquilo que era gerado pela própria empresa. Foi um esforço nosso pessoal de construção dessa base para que a partir de um determinado momento a nossa ficha, o nosso balanço, a nossa parte cadastral para ser analisada, uma análise de crédito, alguma coisa assim, fosse viável, se tornasse viável. Assim foi feito. A principal dica, ou recomendação, ou alerta, é que entenda profundamente sobre aquilo que você vai fazer. Vá muito a fundo. E quando você achar que já chegou no fundo, vai além. Não se iluda de conseguir sozinho conhecer tudo que você precisa conhecer a respeito daquele determinado negócio. Vai ouvir outras pessoas, vai escutar associações, entidades, Sebrae. Aliás, pode até começar pelo próprio Sebrae, que eu acho que eles têm uma forma de te conduzir, de te orientar, até mesmo se você não sabe responder no que você quer empreender, eles vão dar um jeito de te ajudar. E conheça mais sobre administração de negócio. A gente vê muita gente por aí que pega o que tem, vai atrás, vai com boa intenção, vai batalhar, mas não conhece. Não conhece exatamente onde está pisando, quais são as regulamentações, as leis específicas, a parte tributária, formação de preço, conhecer o mercado onde você está, com quem você vai jogar. Não importa a tua escala. Se você for uma padaria de bairro, você vai ter um concorrente. Você precisa entender o seu concorrente. É com ele que você vai dividir o teu cliente. Então, em todas as escalas, acho que conheça profundamente aquilo que você vai fazer.